A Pitina que eu acabei não trazendo, que eu vou te contar a história dela, que é sensacional, eu fiquei 1 ano para conseguir replicar ela. Você faz, põe lá, 2 meses depois você descobre que deu errado. Faz de novo, 2 meses depois, e assim vai indo. Putz, ou seja, você demora para descobrir que deu errado. É uma alquimia. Porque tudo tem seu processo. Nada acontece do dia para o outro. Vamos lá para mais uma edição super especial aqui do programa e hoje eu vou falar sobre charcutaria artesanal. E claro, eu trouxe um especialista sobre o assunto, que é o Dalla, da Dalla Fran Charcutaria. E aí, Dalla, tudo bom? É isso aí, prazer em estar aqui. Pô, o prazer é meu. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer, até porque a gente quer que o pessoal conheça um pouco mais da Itália no Brasil, da cultura, né? Apesar da gente ser um país tropical, isso que dificulta a charcutaria de um modo geral no Brasil, nós estamos mostrando que dá para ser feito e trazer os produtos da Itália, não, fazer melhor que da Itália. Olha, isso é importante, hein? Algumas coisas a gente já coloca lá, né? Não deixa a Itália saber que nós estamos fazendo no Brasil. Que legal, que legal. Ô Dalla, agora deixa eu te perguntar o seguinte, queria conhecer um pouquinho da sua história, porque você não começou com isso. Né? Você tinha uma outra atividade antes, uma outra carreira antes de entrar na charcutaria, né? Na realidade, eu sou um cara meio versátil. Já trabalhei em 3 segmentos. Trabalhei com mecânica de carro muito tempo. Depois entrei na área da construção civil. Fiquei também mais um bom tempo. Voltei para a área de manutenção de veículos. E isso sempre foi um sonho. Trabalhar com alimento tem 2 coisas que é sensacional. Eu sou um cara apaixonado. Família, amigo e cultura, né? Tudo que você consegue envolver. Eu sou um apaixonado mesmo pela charcutaria, estudei muito, sou descendente de italiano. O meu paladar aguçado vem que minha mãe é baiana da Caatinga, onde a pimenta era a coisa principal, e do lado da família do meu pai é o pessoal italiano. Então a gente tem uma diversidade de paladares embutidos na minha herança. E isso aí é muito legal, né? Porque você tem a oportunidade de conhecer muito da cultura. Alimentação é cultura, basicamente é isso aí. E associado a uma paixão não podia ser diferente. Muito bom. Ô Dalla, agora, até para o pessoal entender, e para eu entender, porque não é o meu mundo, né? O que é a charcutaria? Charcutaria é a arte de trabalhar a durabilidade do alimento. Normalmente, aqui no Brasil, o que ficou mais difundido foram os defumados. Porque o maturado, lá a gente vê na Itália, o pessoal pendura na garagem, pendura no quarto, no porão e vira salame. Nós temos que ter um clima que tem que ter uma umidade de 80% e uma temperatura amena de 10%. E esse clima não existe no Brasil, um pouco mais no sul, mas mesmo assim não existe. Então, para você replicar algumas coisas, você acaba tendo que ter uma câmara de maturação. Por isso que aqui no Brasil, defumado você conhece muito, mas a parte de salame só industrializado, né? A dificuldade de se produzir em casa é que gerou esse desconhecimento do que é a charcutaria. Mas o Brasil está numa ascensão, a charcutaria está nascendo, essa cultura está vindo, é uma forma de se alimentar mais saudável, é uma forma de conservação de alimento que você ganha uma durabilidade. E eu falo para todo mundo, nossos alimentos eles estragam. Porém, você consegue ganhar um tempo para isso. Outro assunto bem interessante é que quase todos esses produtos, ou os mais exóticos, eles nasceram sempre com a pobreza e com a carência de produto. Sempre foi um produto buscando sobras, entendeu? Ou um jeito de você guardar ou porcionar alimentos para dificuldade. Então, isso está antes da guerra. Isso, se você for estudar a cultura, ele antecede muitos problemas sociais que tivemos na sociedade. E isso que fez ele crescer tanto na Europa. Ah, entendi. Então, assim, o forte mesmo disso e cresceu muito na Europa e agora tá vindo, igual você falou, tá vindo com uma força muito grande no Brasil. Eu posso dizer para você que no nível da cervejaria artesanal. Ah, bastante. Então, ela vai crescer muito. A gente acredita que as pessoas começaram a se envolver, descobriram. A pandemia foi um start para muita gente com relação a alimentações mais saudáveis, né?
Então, você sabe que muitos dos processos de conservação dos industrializados está ligado a nitrito, sal, um monte de coisa. E a gente acaba mostrando, abrindo a fábrica para as pessoas conhecerem que você consegue produzir alimentos saudáveis, consegue ter uma durabilidade dentro de um limite, tá? Porque o que eu sempre friso é que nós temos que vender alimentos vivos, entre aspas, que eles durem um período e depois eles estragam, morrem e acabou. Não dá a fórmula mágica, né? Porque o pessoal quer um negócio que dura, não vai ter, né? Não existe. Ou a saúde ou o alimento eterno, mas não existe. Na realidade, o momento food passou. Agora a galera está se preocupando um pouco mais com toda a alimentação em geral. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se a diferença essa charcutaria artesanal para o salame que a gente compra, né, nos mercados é isso, essa questão É muita diferença. De ser saudável, né? Até no corte, na degustação. Por exemplo, a digestão é muito mais leve, a carne dissolve na boca, porque na realidade, vou te dar um exemplo. Você vai fazer um salame, você vai preparar a carne, põe os temperos, você põe ele para fermentar, igual o pão. Como é que funciona? Ele vai baixar o pH. Quando ele baixa a pH, é igual baixar a sua imunidade, as bactérias entram, só que a gente tem a bactéria saudável. Essas bactérias vão comer o açúcar, vão dar acidez, vão fazer a proteção do alimento. Então, depois desse período, que é rápido, 72 horas de fermentação, aí ele vai para uma câmara de maturação, que é o que imita o clima europeu. Ali ele fica só para perder líquido. Porque o que faz o produto proliferar bactérias é o excesso de líquido. Então, um dos processos é você tirar o líquido. O outro, você colocar a bactéria boa dentro. Então, quando você consegue fazer isso aí, você vai ter um salame que vai durar 120 dias no máximo, tá? E após aberto, vai 15, 20 dias. Porém, você tem uma alimentação 100% saudável. É bem diferente. Textura. A nossa cultura ainda não tem. A pessoa se habituou a comer, ter um paladar industrializado. E agora a gente está mostrando que existe como você comer e ser saudável. Ó, Dala, sabe uma coisa que eu falo em casa que é o seguinte: o melhor dos mundos, às vezes, é a ignorância. Sim. Calma, vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes a gente está acostumado com aquele sorvete industrial ou com aquele chocolate, né, um baratinho mesmo que a gente consegue. Docinho. Aí, de repente, a gente come um chocolate artesanal, um sorvete artesanal e você fala, meu, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. Só que aí você não consegue comprar toda hora, entendeu? Então eu falo assim, poxa, quando eu sabia que eu achava que isso aqui era bom, né? E aí eu queria entrar aqui um pouquinho, porque você trouxe um monte de coisa bacana, e eu queria entender o que são, que estão até fazendo o nosso cenário aqui hoje, eu queria entender o que são essas coisas aqui. Então vamos começar por isso aqui, ó. A sanduia, a história dela é incrível, cara. Essa é uma peça, hoje a gente praticamente é um dos únicos que replica no Brasil. Isso aí vem na época da guerra, cara. As mulheres, 90% das receitas são femininas. Elas se preocupavam com ter alimento para as pessoas. Isso aí antigamente era feito com as sobras de tudo. E quando eu falo sobras de tudo, era vísceras, pulmão, essa coisa toda. Elas eram picadas na mão, espremidas, macetadas, colocavam muito condimento. E ela tinha a função de manteiga, de lubrificar o carboidrato, que era o pão, que se fazia caseiro. Então era uma fase muito difícil. A gente hoje replica, mas porém usando pernil. É extremamente saboroso. Então isso aqui é como se fosse um patê, é isso? É um patê. É um patê. É um patê. Como chama? Anduia de espilinga. Anduia de espilinga. Ó, gente. Isso é incrível. Bonito, viu? Isso aí a gente Bonito. tem na Itália, o pessoal frita ovo, coloca isso, faz pizza, faz tudo. Essa cultura começou a chegar aqui no Brasil. Tem alguns chefes que agora já são amigos da gente, que já estão usando na culinária brasileira. Muito bom. E esse aqui, ó. Esse aqui eu achei... Eu falei, caramba, que legal, parece até uma vela, né? Então, na realidade, o salame, você tinha uma durabilidade. Porém, você não tinha o recurso de colocar no vácuo. Como é que você podia fazer para proteger que nenhuma bactéria entrasse? O pessoal colocava na cera. Então, isso é uma réplica de um salame de muitos anos atrás, né? Que legal, cara. Olha só isso aqui, gente. Gente, é cera mesmo. É cera. Você banha, sela ele está protegido lá dentro. Aí depois você vai tirar, vai abrir, você só não come a cera, né? Não, você quebra, tira a cera, aí você tira a capinha que vem nele e já sai distribuindo. Faz uma porção normal. Na realidade, são processos de conservação.
Esse, por exemplo, a anduia, você corta, abre, tira o patê que está dentro e quando você fecha com a mão, ele é igual um zíper, ele cola e sela de novo. Eram recursos que se tinha, né? Eu acabei não trazendo a pitina, que é um salame crocante. Ah, e a pitina eu vou pegar lá. Vai ter que buscar lá. Aí eu vou buscar. Inclusive, uma das coisas que eu queria comentar aqui é que você abre a fábrica para visitação normalmente, né? Sim, a gente abre a fábrica sem custo nenhum, com o objetivo claro de mostrar como é que é feito esse processo, de encantar as pessoas mesmo, delas entenderem como é que funciona os processos artesanal, até porque a gente quer difundir a charcutaria no Brasil, a gente quer mostrar que é possível você ter uma alimentação legal. Outra coisa que é bacana é que isso aqui que a gente chama mini degustação, mas na realidade a gente põe todos os produtos para as pessoas conhecerem. E o legal é que as pessoas se identificam. Isso é bacana. Agora, esse evento, o objetivo claro dele é trazer a cultura italiana para as pessoas conhecerem. Ter acesso, apalpar, porque você apalpa a história, você apalpa o processo e você tem o prazer de comer. Isso que é o mais legal. E eu acho que é trazer a informação para as pessoas, sempre, trazer o conhecimento para as pessoas entenderem. Pô, é isso aqui, nossa, que legal, e não que tem bacana. Custo. Então, não tem custo, a gente abre justamente para isso. Que fantástico. É bem bacana. Fantástico. Eu sempre falo, é só vir. Vai lá conhecer. Ô, Dalla, vou fazer uma degustação aqui, mas eu queria chamar o Érico agora, que é o Érico San Juan, que ele tem uma caricatura e alguém que ele vai falar a respeito. Érico, manda aí. Caricatura também é cultura. Lembra do Tom Jobim? Aliás, o Papa da Bossa Nova era muito amigo da turma do Pasquim, o clássico jornal de humor brasileiro. E foi no disco de bolso do Pasquim que As Águas de Março foram lançadas há mais de 50 anos. Saci não dá em apartamento. Tom Jobim. Muito bom esse nosso Érico, que é caricaturista, cartunista, faz quadrinho, olha, ele tem um monte de coisa bacana. Você acompanha aí também o Érico nas redes sociais, mas agora, eu tô ansioso para essa degustação. Ô Dalla, o que você trouxe aqui? O que é isso aqui? Vamos lá, me ajuda. Eu trouxe 3 tipos de coisas. Esse aqui são defumados, tá? Esse aqui são maturados e esse aqui são os fermentados, são os salames que a gente tem. Qual que é então, peraí, maturado, defumado... E esses são os fermentados que são maturados também, são processos diferentes. Qual que é a diferença? O que é o maturado? O maturado ele passa por um processo de cura. Você coloca o tempero seco, ele vai desidratar toda a carne, isso aí quebra as moléculas dos temperos que a gente calcula e volta para dentro da carne. Depois disso ele vai para a câmara de maturação e ele vai ficar lá 6 meses, 1 ano perdendo líquido, que vai dar o paladar. Inclusive, as bactérias que comem, elas vão, quanto mais passa o tempo, mais apurado fica o paladar. Então vamos lá, esse aqui é um maturado. Isso é um maturado... Tá, e que carne que é? Tudo é porco. A gente tem alguma coisa de carne bovina, mas a cultura realmente ela é baseada no porco. Vamos ver esse aqui. É bom, hein? Essa aí é uma peça de 1 ano de maturação. 1 ano? 1 ano de maturação. Putz, grila, hein, meu? Bom, esse aqui é o defumado. Essa é uma copa. Copa. Beleza. Esse é defumado. Já é uma textura diferente, sabor. Cara, isso aqui é muito bom, cara. É engraçado que eu tô falando que isso aqui é muito bom e seu olhinho brilha, né? Porque eu acho que você deve receber... Porque você deve receber uns feedbacks desses que você deve... Olha, a gente... Cara, é porque assim, você faz pro pessoal gostar, obviamente, né? E aí você recebe feedbacks. Na realidade, quando você faz as coisas que gosta, é o que eu falo, isso aqui foi uma escolha. Eu escolhi fazer isso no resto da minha vida, eu escolhi montar a fábrica, eu escolhi fazer os eventos, eu escolhi trazer a cultura. E isso aqui é muito bacana, porque você reúne sempre gente, sempre você está com a família. Trazer alimento saudável, conseguir juntar os amigos. O que você acha o mais legal da charcutaria? É esse movimento de juntar as pessoas? Não, cara, a charcutaria é uma coisa que tem que ser determinado, focado e ter muita esperança. Por que eu falo muita esperança? Porque, na realidade, muito não dá certo.
A pitina que eu acabei não trazendo, que eu vou te contar a história dela, que é sensacional, eu fiquei 1 ano para conseguir replicar ela. Você faz, põe lá, 2 meses depois, você descobre que deu errado. Faz de novo, 2 meses depois, e assim vai indo. Putz, ou seja, você demora para descobrir que deu errado. É uma alquimia. Porque tudo tem seu processo. Nada acontece do dia para o outro. Qualquer produto que entra numa câmara de maturação, ele vai estar em média 45 dias para ele conseguir sair da câmara de maturação. Então, você faz uma tentativa e acaba não dando certo. E mesmo você seguindo todos os processos. Esse salame, por exemplo, é um salame que eu desenvolvi. Essa é a receita minha mesmo. É carne bovina e carne suína. E esse tem pimenta, né? Esse tem a que é muito pimentinha bom. do reino. Não, e é super leve. Não é nada... Não, você vê a diferença está no mastigal. Uhum. É totalmente diferente do industrializado. E outro detalhe é a digestão. Você come e, como se tivesse comido alguma coisa leve. Ele faz digestão, daqui a pouco você está no outro. Não, você sente que pesa. Você vai lá, enche de limão para ajudar na acidez, para digerir aquilo. Porque o limão ele veio para ser digerido mesmo, para ajudar o suco gástrico. Né? Mas eu poderia pôr limão aqui nessas... Poderia pôr, mas aí você perde algum sabor, alguma coisa assim. Você perde muito, né? Porque, na realidade, principalmente que o limão é bem ácido e ele é bem acentuado. Assim, então, por isso que lá a gente tem combinações com molhos, com um monte de situação. O limão praticamente a gente não tem lá. Porque ele apaga o trabalho todo que você fez. Uhum. E qualquer degustador mesmo, o cara que fuma charuto, ele quer o melhor charuto. O cara que come salame, ele quer o melhor salame. Você pega um público exigente. E são coisas que ele não vai comer. Você não vai comprar um Ramon e pôr limão no Ramon. Por quê? O cara ficou 3 anos preparando aquilo, tem o corte certo, você vai colocar na boca com limão, você acabou de matar todo o trabalho de 3 anos, né? Sim. Mas isso é cultural também. É tipo colocar gelo na cerveja, né? É cultural, porque as pessoas estão acostumadas com o industrializado. E esse é o objetivo da gente, mostrar realmente como é que é feito esses alimentos e que eles provem, né? Esse tipo de alimento aqui... Ele funciona como? O quê? Uma entrada num jantar, num almoço? Ou com uma combinação de comida? Como é que funciona? Você tem de tudo. Você sabe, né? A gente teve... Aí tá fazendo um trabalho junto com o Juliano, né? O Segler. E a gente está provando que esses alimentos são alimentos saudáveis para várias situações. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos o filé mignon. 0 gordura, proteína saudável, defumado, sem condimento, um paladar super confortável de comer, e os atletas não sabem dele. E ele é muito melhor que o frango, ele tem um monte de benefícios que não tem no frango. Então, por exemplo, o que a gente fez nessa gravação que a gente fez? Uma salada mediterrânea. Com o quê? Filé mignon em cubos colocado, proteína, carboidrato, tudo direito. Então você começa a mostrar, até no mundo fitness, que é importante você ter esse tipo de alimento lá. E o que você tem hoje de alimento saudável? O pessoal fica no ovo, no frango, que tá cheio de hormônio, ou nos pozinhos. Então a gente está tentando mostrar que essa cultura também encaixa, né? E apesar do pessoal falar da gordura, você tem um limite de gordura. O seu organismo precisa de gordura. Ele precisa, o cabelo, óleo, pele, tudo precisa. A gordura bovina é uma gordura que não é saudável, nunca foi saudável. E a do porco, dependendo da parte, mais esses processos, ela passa a ser um alimento saudável, importante até para o organismo. E isso tudo é uma coisa que está desconhecida ainda no Brasil. Justamente porque nós temos uma cultura nascida e gerada pós 1500. Então, muda toda a história da alimentação brasileira. A gente já pegou a fase do food, já pegou aquela publicidade que a margarina é melhor que a manteiga, a gente abandonou a banha porque a banha é melhor que o óleo, e na realidade são só posições. Vou te falar um pouquinho de óleo rápido assim. Óleo, azeite e banha tem pontos de ebulição diferentes. E quando ela satura, essa menos saudável, chegou aqui, se satura menos saudável é a banha. A banha é o que tem melhor ponto de ebulição e não perde, não satura. Então, o produto que você fez na gordura do porco,
não vamos falar de fritura, entre aspas, mas assim, se você tivesse que fazer um produto frito, a banha é a melhor solução, porque ela não satura e você não vai ter um alimento com a gordura saturada, que é o que vai impregnar vai fritar uma coxinha. Se fosse nos 3, se você fizer na banha, vai ser mais saudável. Fantástico. Ô Dala, hoje qual que é o produto que tem mais saída dentro da Dala? Cara, o filé mignon. Olha só. Por incrível que pareça, a copa é o que todo mundo chega lá, eu quero copa. Mas ele faz a degustação, ele leva o filé mignon. Que legal. Incrível. Até porque alguns desses cortes precisam ter o corte certo. E o que acontece? O filé mignon, ele não precisa ter um corte certo. Se você cortar quadrado, e combinho, comprido, tudo, ele vai bem porque ele é uma carne muito macia. E assim, por exemplo, a copa já tem um pouquinho mais de gordura. Se você cortar ela muito grossa, ela já dá uma pegada na degustação. E a panceta, né? A panceta que a gente faz uma panceta... A gente cura ela por 15 dias, depois a gente põe no defumador e ela fica 8 horas defumando e depois a gente deixa no descanso dentro do defumador por mais 12 horas. Essa aí também é uma coisa assim, as pessoas comem e a panceta fica um defumado tipo esses daqui? Não, ela fica crocante. E na realidade o pessoal se preocupa muito em fritar, mas é fritura. Na realidade a panceta em si, ela só perde gordura, ela não ganha. Então você deixa ela saudável, sem gordura, porque quando você frita, ela está te soltando. Ela que dá a banha, na realidade. O porco ele tem uma história muito importante na sobrevivência mesmo. Porque nessa sua sala aqui mesmo, você consegue criar um boi? Não. Porco? Talvez. 2, 3 você consegue pôr aqui. Galinha, umas 20. Mas o porco, na história da humanidade, ele foi escondido em porão na época da escassez. A carne, você tinha vários processos de se conservar tudo. Não se perdia nada, a não ser osso. Ainda se aproveitava um pouco, os dentes e as unhas. O resto tudo. Feijoada nasceu sempre na pobreza. E o porco ele tem uma história muito importante no mundo. Por isso que eu valorizo todo esse trabalho, né? Claro, pô, um trabalho fantástico que você faz. Até porque quando você mata um animal, você tem que aproveitar tudo. E agradecer porque ele vai alimentar muita gente. Claro. Ô, Dala, mas agora você também começou a lançar uma outra linha de produtos. Por exemplo, você tem aqui flor de sal, né? Ó. A gente saiu com uma linha de churrasco. Esse é até um assunto delicado, porque envolve política e legislação. A gente tem muita... Se falou muito no selo arte, que é o artesanal, que o pequeno produtor consegue tirar e assim legaliza a sua parte comercial, e não é tão fácil. Então, eu estou agora em fins de conseguir essa certificação, 1 ano lutando com isso, com amigos envolvidos, empresas de consultoria. Não desanimando os charcuteiros, tá? A gente está brigando para facilitar a vida de quem vem depois da gente, porque a gente sofreu demais com isso. E isso aqui foi uma linha que a gente criou para sobreviver. Então, a linha de sal, de farofa, dry rub, a linha de churrasco e os molhos, a gente consegue vender sem certificação nenhuma, porque quando você não mexe com o animal, você consegue. Então, a gente está estruturando e brigando bastante para facilitar a vida dos caras que vêm pela frente. A gente apanhou demais. Estamos apanhando, mas vamos chegar lá. Não, mas, pô, só o que vocês já construíram aí é uma história de sucesso, com certeza. Ô, Dala, para o pessoal que quiser conhecer a fábrica, quiser conhecer lá o espaço de vocês e também a Dala, como é que a gente faz? Cara, a gente tem o Insta, tá? Onde a gente se conheceu. Tem o WhatsApp e eu sempre posto quando tem evento. Com exceção desse feriado que é Páscoa e eu quero ver minha netinha. Não, mas até quando saiu o episódio já passou a Páscoa. Todo sábado a gente abre para degustação das 10 da manhã às 2 da tarde. Legal, vocês estão em que região? Estamos na Vila Guilherme. Vila Guilherme. E o pessoal consegue comprar também online os produtos, não consegue? Consegue comprar online, consegue... eu acho que melhor é ir lá mesmo, mas o online está assim. As pessoas que já conhecem o produto, a facilidade, a gente criou uma linha do dia a dia. Por exemplo, a gente tem a linguiça sem estar na tripa. Você tem o potinho. Chegou em casa, jogou o potinho, cebola, alho, misturou, vai massa de azeitona. O que acontece? Vira
vira uma macarronada em 15 minutos com carne, proteína, tudo direitinho, fácil. A gente também tem a linha Air Fry, que já é tudo pronto também, só na parte de charcutaria. Só que a vantagem do trabalho que a gente faz é isso aí, tentar trazer produto que não seja com muito condimento. Muito bom, muito bom. Ô, Dala, como é que está no Instagram? É @ Dalafran. @ Dalafran e o site é? Dalafran, www.dalafran.com.br. Muito bom. Olha, então você que ficou aqui com a gente até o final, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar o Dala ali nas redes sociais. Ô, Dala, obrigado por você ter vindo, viu? Foi um prazer. Foi um prazer nosso, né? Porque poder passar para frente a informação é um trabalho sensacional teu. E a gente tenta, por outro lado, mostrar um pouco da cultura italiana, que também todo mundo tem um pezinho lá e cá, né? Isso é bem importante. Muito bom, obrigado. E ó, esse aqui eu vou levar embora, tá bom? Esse é teu. Tchau, gente. Falou. Fugiu.